O cheiro acre de éter misturado com o desinfetante barato do hospital invadia as narinas de Helena, causando uma náusea fria e paralisante. As luzes fluorescentes do corredor piscavam com um zumbido elétrico e irritante, lançando sombras longas sobre o piso de linóleo branco e desgastado. Ela apertava as mãos trêmulas contra o peito, sentindo o tecido caro do seu casaco de grife amassar sob o desespero. O relógio na parede parecia zombar da sua angústia, com os ponteiros se arrastando em uma lentidão cruel. Um acidente de carro na rodovia, a chuva forte, o asfalto molhado. Tudo o que Helena sabia era que seu mundo perfeito, construído com décadas de sacrifício, estava prestes a desmoronar. A porta dupla se abriu com um rangido fúnebre, revelando a figura exausta de um médico de jaleco amassado. Naquele exato instante, Helena sentiu que a vida, tal qual ela conhecia, havia chegado ao fim. Uma história de ambição, preconceito e redenção estava prestes a começar, forjada no fogo da dor mais profunda. Para entender o desespero de Helena, é preciso voltar no tempo e olhar para a mulher implacável que ela havia se tornado. Moradora de um bairro nobre de São Paulo, Helena construiu do zero um dos salões de beleza mais prestigiados da cidade. Ela era uma artista com as tesouras, uma visionária que transformava cabelos danificados em obras de arte, cobrando pequenas fortunas por seus serviços. Viúva cedo, ela dedicou cada gota de seu suor para dar ao seu único filho, Lucas, a vida de um príncipe. O garoto foi enviado para estudar economia nas melhores universidades, vestindo roupas de marca e dirigindo carros que a maioria dos mortais apenas sonhava. Helena acreditava que o dinheiro e a educação blindariam seu filho contra os fracassos da vida. No entanto, o universo tem um senso de humor peculiar. Quando Lucas retornou para casa, ele não trouxe um diploma de honra, mas sim Aline. Uma garota simples, órfã, vinda da periferia, com roupas surradas e um olhar assustado de quem pede desculpas por existir. Aline, que trabalhava como assistente no próprio salão de Helena, tornou-se a obsessão romântica de Lucas, criando um abismo invisível entre mãe e filho. O conflito estava armado, e a tragédia era apenas uma questão de tempo. O médico caminhou em direção a Helena com passos pesados, e o silêncio do corredor pareceu engolir o som da sua própria respiração ofegante. Helena levantou-se abruptamente, a cadeira de plástico azul rangendo contra o chão frio. O doutor tirou os óculos, limpando as lentes com um pedaço de tecido branco antes de falar. O diagnóstico foi como um golpe físico desferido diretamente contra o estômago dela. Lucas estava bem, com apenas alguns arranhões superficiais e um corte na testa. Mas Aline, a garota frágil que Helena tanto desprezava, havia sofrido a pior parte do impacto. A coluna vertebral fora severamente danificada no acidente. As palavras do médico ecoavam na mente de Helena de forma distorcida, como se ela estivesse debaixo d'água. Ele falava sobre vértebras, compressão da medula e possibilidades nulas de reversão motora. Aline, aos 20 e poucos anos, estava permanentemente paralisada da cintura para baixo. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés de salto alto. Não era compaixão que lhe apertava o peito naquele momento, mas sim um terror absoluto e egoísta. O que seria da vida do seu amado filho agora? Lucas estaria acorrentado a uma cadeira de rodas para o resto de seus dias, sendo o cuidador de uma mulher quebrada. A visão do futuro perfeito que Helena havia desenhado com tanto esmero rasgava-se em pedaços sangrentos diante de seus olhos aterrorizados. Helena caminhou pelos corredores até o quarto onde Lucas repousava, sentindo o peso do mundo em seus ombros tensos. Ele estava sentado na beirada da maca, olhando fixamente para o nada, com uma atadura branca destacando-se na pele pálida do rosto. Quando Helena o abraçou, sentiu a rigidez no corpo do filho. Ele não chorava, não tremia, apenas exalava uma apatia que a assustou profundamente. Helena tentou murmurar palavras de conforto,
passando as mãos trêmulas pelos cabelos castanhos do rapaz, dizendo que eles dariam um jeito em tudo. Lucas mal respondeu. Seus olhos vazios refletiam uma escuridão que Helena não conseguia compreender. Ela achava que ele estava em choque pela tragédia da esposa. Nos dias que se seguiram, a realidade sombria se instalou no luxuoso apartamento de Helena. Aline recebeu alta e foi trazida para casa em uma cadeira de rodas alugada, metálica e fria, que parecia um monstro mecânico no meio da sala com piso de porcelanato brilhante. A garota estava devastada, com o rosto encovado e os olhos vermelhos de tanto chorar escondida. Helena observava a cena de longe, cruzando os braços sobre o peito, sentindo uma mistura sufocante de pena e profundo ressentimento borbulhando em suas veias. A dinâmica no apartamento luxuoso tornou-se um inferno silencioso e claustrofóbico. A cadeira de rodas de Aline batia nos móveis de design assinados, deixando marcas profundas na madeira cara que Helena tanto amava. Cada barulho metálico era uma agulhada nos nervos já esgotados da sogra. Lucas, que prometera cuidar da esposa na saúde e na doença, começou a mudar de forma alarmante. Ele passava horas trancado no quarto de hóspedes, evitando olhar nos olhos da mulher que acabara de perder o controle sobre as próprias pernas. Helena, forçada pela convivência e pelas aparências, assumiu a contragosto o papel de enfermeira. Ela preparava refeições sem sabor, servindo-as com movimentos ríspidos, e ajudava Aline a se vestir com uma impaciência mal disfarçada. Aline, sentindo-se um peso inútil, encolhia-se a cada olhar de reprovação da sogra. A atmosfera era densa, impregnada pelo cheiro de remédios fortes e pelo suor frio do desespero silencioso. Helena ligava para sua amiga Sílvia quase todas as noites, bebendo taças generosas de vinho tinto importado enquanto destilava sua frustração. Ela se lamentava, dizendo que o destino havia sido cruel, roubando a juventude de seu filho para entregá-lo como mártir a uma garota sem futuro. A ruptura definitiva aconteceu em uma noite de tempestade furiosa, quando os trovões faziam as janelas do apartamento tremerem violentamente. Lucas reuniu Helena e Aline na ampla sala de estar, seu rosto contorcido por uma expressão de covardia misturada com uma falsa arrogância. A luz do abajur lançava sombras sinistras sobre suas feições pálidas. Ele engoliu em seco, olhando para o chão escuro, antes de soltar a bomba que destruiria o resto da sanidade daquela família. Lucas anunciou, com a voz gélida e distante, que estava indo embora de casa. Helena arregalou os olhos, o copo de água escapando de suas mãos e estilhaçando-se no chão com um estrondo agudo. Ela tentou argumentar, implorou para que o filho tivesse compaixão pela mulher presa àquela cadeira. Foi então que Lucas, com um sorriso cínico nos lábios trêmulos, revelou seu verdadeiro e sombrio segredo. Ele confessou que nunca havia se formado em economia na renomada universidade. O diploma que exibia orgulhosamente na parede era uma fraude barata comprada no submundo do centro da cidade. Durante os anos em que Helena pagava fortunas por seus estudos, ele gastava o dinheiro em festas, bebidas e uma vida de aparências vazias. A dor no peito de Helena foi tão forte que ela sentiu que estava sofrendo um ataque cardíaco fulminante. Mas a crueldade de Lucas não parou na confissão sobre o diploma falso. Com um tom de voz que beirava a sociopatia, ele olhou diretamente para os olhos marejados de Aline e desferiu o golpe final. Ele disse que havia conhecido outra mulher, uma mulher que andava, que sorria, e que agora carregava em seu ventre um filho dele. O som do trovão lá fora abafou o soluço agoniado que escapou da garganta de Aline. Helena sentiu o chão desaparecer completamente. O filho dourado, a razão de sua existência e de seu trabalho escravo durante anos, revelava-se um monstro de egoísmo puro. Ele pegou as malas de couro que já estavam preparadas no corredor, deu as costas para a mãe destroçada e para a esposa paralisada e caminhou em direção à porta da frente. O som da fechadura se trancando
ecoou como um tiro de canhão no apartamento silencioso. Helena caiu de joelhos sobre os cacos de vidro do copo quebrado, não sentindo o corte em sua pele, pois a dor em sua alma era infinitamente maior. Aline chorava silenciosamente na cadeira de rodas, os ombros magros tremendo em um ritmo de partir o coração. As duas mulheres, unidas pelo abandono e pela traição do mesmo homem, ficaram sozinhas na escuridão daquela noite interminável. O amanhecer trouxe consigo uma luz cinzenta e fria, filtrada pelas cortinas pesadas de linho da sala de estar. Helena acordou no tapete da sala, sentindo o corpo rígido e o coração transformado em uma pedra de gelo. Ela levantou-se lentamente, os ossos estalando de fadiga e desgosto profundo. Ao caminhar em direção à cozinha para preparar um café amargo, ela parou na porta do quarto de Aline. A garota estava acordada, olhando fixamente para o teto branco, com lágrimas secas marcando seu rosto pálido. Pela primeira vez em anos, Helena não viu a intrusa que roubara seu filho. Ela viu uma menina órfã, quebrada física e emocionalmente, que havia sido usada e descartada como um pedaço de lixo. Uma onda de empatia genuína, um sentimento que Helena julgava ter perdido para sempre, invadiu seu peito apertado. Ela caminhou até a cama com passos suaves, sentou-se na beirada e, sem dizer uma única palavra, pegou a mão fria e trêmula de Aline. As duas mulheres choraram juntas. Um choro profundo, visceral, que limpava a alma e selava um pacto silencioso de sobrevivência. Naquele instante de vulnerabilidade compartilhada, Helena decidiu que não deixaria a garota afundar. Ela assumiria a responsabilidade que seu filho covarde havia rejeitado com tanta facilidade. A vida começou a encontrar um novo ritmo, embora fosse compassado pela dor e pela adaptação forçada. Helena tornou-se os braços e as pernas de Aline, ajudando-a nas tarefas mais básicas, com uma paciência que ela mesma desconhecia possuir. Contudo, o destino não parecia satisfeito com o nível de sofrimento imposto àquelas duas mulheres. Em uma manhã chuvosa de terça-feira, o celular de Helena começou a vibrar freneticamente sobre a mesa de centro. Era sua gerente do salão, ofegante e desesperada. Uma avalanche de avaliações destrutivas estava afundando a reputação do estabelecimento na internet. Perfis falsos publicavam fotos grotescas de cabelos queimados, inventavam histórias de grosserias e sujeira, criando um verdadeiro linchamento virtual. Clientes fiéis de anos começaram a ligar para cancelar seus agendamentos caríssimos, influenciados pela onda de ódio inexplicável. Helena sentiu um suor frio escorrer por sua espinha dorsal. Seu salão não era apenas um negócio, era a extensão de sua própria identidade, a prova viva de sua vitória contra a pobreza. Alguém estava orquestrando um ataque deliberado e cruel contra a sua obra de vida, e ela não tinha a menor ideia de quem poderia ser o arquiteto daquela maldade. A tensão no salão de beleza atingiu níveis insuportáveis, com os funcionários sussurrando pelos cantos, com medo de perderem seus empregos. Helena tentou contratar especialistas em crise digital, mas o veneno já havia se espalhado rápido demais pelas redes sociais. Mas o pior ainda estava por vir, escondido nas sombras da madrugada de uma quinta-feira fatídica. O telefone tocou às 3 da manhã, um som agudo que cortou o silêncio do apartamento como uma navalha afiada. Helena atendeu com a voz embargada de sono, apenas para ouvir a voz trêmula de um policial militar. O salão de Helena estava em chamas. As labaredas consumiam os espelhos de cristal, as poltronas de couro italiano e os sonhos de uma vida inteira de trabalho duro. Helena correu para o local, com a roupa amarrotada, apenas para assistir paralisada, enquanto os bombeiros lutavam contra o monstro de fogo vermelho e alaranjado. O cheiro de produtos químicos queimados e plástico derretido infestava o ar noturno. Tudo estava reduzido a cinzas fumegantes e escombros negros. Ela desabou no asfalto molhado, cobrindo o rosto com as mãos,
sentindo a fumaça arder em seus pulmões e em sua alma. Não era um acidente, era um incêndio criminoso. Alguém queria destruí-la completamente. Quando Helena retornou ao apartamento na manhã seguinte, ela cheirava a fumaça e desespero puro. Seus olhos estavam fundos, marcados por olheiras escuras, e sua postura antes altiva estava curvada pelo peso da derrota. Aline a esperava na sala, movimentando a cadeira de rodas com destreza até se aproximar da sogra destroçada. Sem hesitar, a garota paralisada estendeu os braços finos e puxou Helena para um abraço apertado e protetor. Foi o calor daquele gesto sincero que impediu a mulher mais velha de desmoronar por completo. Aline murmurou palavras de coragem, lembrando Helena de sua própria força e resiliência incomparáveis. Surpreendentemente, a garota órfã e humilde começou a mostrar uma inteligência tática afiada. Ela sugeriu que Helena procurasse nas câmeras dos prédios vizinhos e começou a mapear os possíveis inimigos do salão no mercado competitivo de São Paulo. A dor compartilhada transformou a relação das duas. Elas deixaram de ser a sogra rica e arrogante e a nora indesejada, passando a ser aliadas inseparáveis na guerra pela sobrevivência. Aquele incêndio, que deveria ser o fim de tudo, acendeu uma nova e inesperada chama de esperança no coração gélido de Helena. A reviravolta na vida daquelas duas mulheres começou de forma silenciosa e enigmática. Certa tarde, enquanto Helena descia até a portaria do prédio para recolher a correspondência, algo chamou sua atenção. No meio das contas e panfletos de pizzaria, havia um envelope grosso, pardo, sem remetente, endereçado a Aline com uma caligrafia firme e elegante. Helena sentiu o coração acelerar. A intuição pulsava em suas veias, alertando que aquele pedaço de papel continha algo monumental. Ela subiu pelo elevador com as mãos suadas, entregando a carta à nora. Aline abriu o envelope com dedos trêmulos, e uma fotografia antiga escorregou para o colo dela, caindo sobre o tecido do pijama azul marinho. Era uma foto de sua falecida mãe, jovem e sorridente, ao lado de um homem alto, de ombros largos e olhos intensamente escuros. Os mesmos olhos que agora refletiam o choque no rosto de Aline. Junto com a foto, havia uma carta escrita à mão, relatando uma história de enganos, cartas interceptadas por uma avó amargurada e um amor roubado pelo tempo. O homem assinava como Roberto, um investigador federal de alta patente. Ele era o pai que Aline sempre acreditou ter fugido para não assumir as responsabilidades da paternidade. A verdade caía sobre elas como uma avalanche. Aline chorou até soluçar, apertando a fotografia contra o peito ofegante. Uma mistura vulcânica de raiva, abandono e esperança confusa tomou conta do pequeno apartamento luxuoso. Helena, assumindo o papel de protetora, decidiu que não permitiria que mais nenhum homem machucasse a garota. Ela pegou o número de telefone anotado no rodapé da carta e marcou um encontro com Roberto em uma tradicional padaria nos arredores da Avenida Paulista, exigindo que ele provasse suas intenções antes de se aproximar da filha. O dia amanheceu cinzento, combinando com o humor cauteloso de Helena. Ao entrar no estabelecimento com cheiro de café fresco e pão de queijo quente, ela avistou Roberto. Ele vestia um terno bem cortado e irradiava uma autoridade silenciosa, mas seus olhos mostravam o nervosismo de um homem prestes a enfrentar seu passado. Helena sentou-se à frente dele, com a postura ereta e o olhar cortante como uma lâmina de barbear. Roberto não fugiu do embate. Ele contou como a avó de Aline o havia enganado, escondido a gravidez e devolvido suas cartas não lidas. Ele relatou seus anos de busca frustrada, até que o acidente de carro de Aline apareceu nos registros de um sistema que ele investigava, ligando os pontos de uma vida roubada. A sinceridade na voz grave de Roberto era inegável. Ele não queria apenas o perdão, ele queria justiça por tudo o que sua filha havia sofrido.
Quando Helena mencionou o ataque cruel ao seu salão de beleza e o incêndio devastador, o instinto de investigador de Roberto assumiu o controle imediato. Seus olhos endureceram e ele prometeu usar toda a força de sua posição para descobrir quem estava por trás daquela atrocidade covarde. Em troca, ele implorou apenas por uma chance de ver Aline, de segurar a mão da filha que a vida havia lhe negado por mais de 2 décadas. Helena concordou, sentindo um alívio imenso ao dividir o fardo de proteger a garota com um homem de verdade, tão diferente de seu filho Lucas. O encontro entre pai e filha ocorreu dias depois, no próprio apartamento. A tensão no ar era tão densa que podia ser cortada com uma faca de prata. Quando Roberto entrou na sala e viu Aline presa à cadeira de rodas, seus joelhos cederam. Ele caiu no chão diante dela, chorando com a força de um furacão contido por anos, pedindo perdão por sua ausência involuntária. Aline, com o rosto banhado em lágrimas salgadas, estendeu as mãos e tocou o rosto do pai pela primeira vez. Helena assistia à cena do corredor, enxugando os próprios olhos marejados de emoção. Com o apoio inabalável de Roberto, uma nova engrenagem de cura começou a girar no apartamento. Silvia, a amiga pediatra de Helena, indicou seu filho, Rafael, para cuidar da reabilitação física de Aline. Rafael era um ortopedista e fisioterapeuta brilhante, conhecido por sua paciência infinita e mãos firmes e gentis. Logo em sua primeira visita, ele trouxe consigo uma energia luminosa que dissipou a melancolia remanescente no ambiente. Ele era alto, com um sorriso acolhedor e olhos verdes que transmitiam uma calma profunda. Rafael não tratou Aline com a pena condescendente que ela estava acostumada a receber. Ele a tratou como uma guerreira que precisava ser treinada para a batalha de sua vida. Os exercícios diários eram brutais, dolorosos e exaustivos. Aline gritava, chorava e muitas vezes queria desistir. Mas Rafael estava sempre lá, segurando suas pernas flácidas, incentivando cada pequeno movimento muscular, com palavras de encorajamento enérgico. O som de música animada e de risadas passou a preencher o apartamento durante as sessões de fisioterapia intensiva. Helena observava o progresso da porta, notando como o olhar de Rafael demorava-se no rosto corado de Aline e como as bochechas da garota coravam violentamente sempre que ele a tocava. O amor começava a florescer silenciosamente em meio à dor física e aos desafios motores. Rafael não via apenas uma paciente em uma cadeira de rodas. Ele enxergava a resiliência assombrosa de uma mulher que se recusava a ser derrotada pelo destino. Durante as tardes chuvosas, após os exercícios, ele ficava no apartamento para tomar café coado com Helena e Aline. As conversas fluíam com uma naturalidade encantadora, repletas de histórias de hospital e anedotas divertidas sobre o passado. Helena percebeu que Rafael era exatamente o tipo de homem que ela sempre sonhou para o seu próprio filho. Um homem honrado, trabalhador, que assumia suas responsabilidades sem recuar. O coração de Helena se aquecia ao ver o sorriso luminoso voltar ao rosto da nora. Enquanto a recuperação física de Aline avançava a passos curtos, a investigação conduzida por Roberto avançava de forma avassaladora e implacável. Utilizando recursos federais e sua vasta rede de contatos, ele quebrou sigilos telefônicos e rastreou IPs ocultos. A verdade não demorou a surgir na tela fria de seu computador. O mandante do incêndio criminoso era Ricardo, o dono de uma rede de salões concorrentes, que sempre invejou o sucesso estratosférico e o talento inato de Helena. Ricardo havia pago capangas do submundo para publicar as avaliações falsas e, posteriormente, encomendou o incêndio para varrer Helena do mapa de São Paulo. Mas ele não contava com a fúria metódica de um pai investigador que estava disposto a queimar o mundo para proteger a sua nova família. Roberto reuniu provas incontestáveis, transferências bancárias ilegais,
mensagens de áudio incriminatórias e imagens de câmeras de segurança obscurecidas que ele mandou restaurar com tecnologia de ponta. A operação policial foi deflagrada em uma manhã de céu limpo. Viaturas cercaram a mansão de Ricardo no Morumbi, e o homem engravatado foi arrastado para fora com algemas brilhando nos pulsos, sob os flashes dos fotógrafos e jornalistas. A justiça estava sendo feita de forma espetacular. Helena assistiu à reportagem na televisão de tela plana de sua sala, sentada ao lado de Aline e Roberto. Um sentimento de catarse varreu sua alma cansada. O monstro que tentou destruir o império dela estava preso, e ela receberia uma indenização milionária pelos danos causados. Era o momento exato de renascer das cinzas, mais forte, mais sábia e infinitamente mais implacável do que era antes daquela terrível provação imposta pela vida. A reconstrução do salão de Helena tornou-se o novo projeto vital da família recém-formada. Com o dinheiro do seguro e a indenização garantida pela prisão de Ricardo, Helena alugou um espaço ainda mais suntuoso e bem localizado nos jardins. Mas ela não queria fazer isso sozinha. Reconhecendo o talento brilhante que sempre reprimiu, ela convidou Aline para ser a co-criadora e sócia do novo império da beleza. A garota, que antes era uma funcionária invisível, agora escolhia os lustres de cristal reluzente, os espelhos de moldura dourada e as paletas de cores sofisticadas das paredes texturizadas. Rafael frequentemente passava no canteiro de obras para levar lanches e verificar a postura de Aline, que agora usava um andador ortopédico moderno com rodinhas, conquistando pequenos passos com uma determinação feroz e inspiradora. A cada passo trêmulo que Aline dava, Rafael estava lá, com os braços estendidos, pronto para segurá-la caso suas pernas falhassem. A cumplicidade entre os dois era magnética. Helena, observando a cena de longe, sentiu uma paz profunda se instalar em seu peito marcado por tantas cicatrizes. Ela finalmente havia compreendido que a verdadeira família não é imposta pelo sangue, mas sim forjada pelo amor, pela lealdade e pela dor superada. O ar da obra cheirava a tinta fresca e verniz amadeirado, aromas que representavam a promessa de um novo começo glorioso. Aline passava horas desenhando as bancadas adaptadas, garantindo que o novo salão fosse perfeitamente acessível, não apenas para ela, mas para qualquer cliente com mobilidade reduzida. Essa inovação chamou a atenção da mídia local antes mesmo da inauguração. Roberto, sempre presente, usava seus dias de folga para supervisionar os empreiteiros, com sua voz de trovão garantindo que cada tijolo fosse colocado com perfeição absoluta. Ele olhava para a filha com um orgulho tão palpável que chegava a emocionar quem estivesse por perto. Durante uma dessas tardes intensas de trabalho, Rafael puxou Helena para um canto isolado do salão em construção. Com o rosto corado de nervosismo e as mãos enfiadas nos bolsos do jaleco azul escuro, ele confessou o que Helena já sabia em seu coração. Ele estava profunda e irreversivelmente apaixonado por Aline. Ele pediu a permissão simbólica da mulher que havia se tornado a verdadeira mãe da garota. Helena sorriu, lágrimas de pura alegria escorrendo por suas bochechas maquiadas. Ela abraçou o médico com força, agradecendo a Deus por ter colocado um anjo no caminho sombrio de sua amada nora. Os dias correram céleres, engolidos pela ansiedade da grande inauguração do novo salão, agora batizado de Fênix e Elegância. O espaço era um deslumbre arquitetônico, banhado por luz natural que refletia no piso de mármore branco importado. As bancadas de maquiagem desenhadas por Aline brilhavam sob luzes de camarim perfeitamente alinhadas. O ambiente exalava o perfume adocicado de shampoos caros e flores frescas, dispostas em vasos de porcelana fina. Naquela noite especial, Helena vestia um elegante tailleur vermelho carmesim, seus cabelos prateados perfeitamente escovados. O coração dela batia no ritmo acelerado de uma marcha triunfal. Os convidados começaram a chegar.
Figuras ilustres da sociedade paulistana, jornalistas de revistas de moda e amigos fiéis que não abandonaram Helena nos momentos de trevas. A música suave de um violoncelo ecoava pelo salão, criando uma atmosfera de requinte e celebração. Silvia, a amiga de todas as horas, brindava com champanhe francês, com os olhos brilhando de orgulho ao ver a vitória estupenda de sua melhor amiga. A tragédia havia ficado no passado, enterrada sob o mármore frio e a determinação quente de 3 pessoas que se recusaram a aceitar a derrota. Mas o momento mais inesquecível e arrebatador da noite ainda estava por acontecer, desenhando o clímax daquela jornada extenuante. Quando Helena pegou o microfone prateado para fazer o discurso inaugural, as luzes diminuíram, focando apenas no centro do salão cintilante. Ela falou sobre perdas devastadoras, traições amargas e a força indomável que surge das cinzas de uma tragédia. Suas palavras carregavam o peso de uma sabedoria conquistada com lágrimas salgadas. Então, ela anunciou sua nova sócia e o coração daquele projeto visionário. Todas as cabeças se viraram em direção ao corredor espelhado. Aline não apareceu em sua cadeira de rodas habitual. Apoiada firmemente no braço forte de Rafael e utilizando uma elegante bengala de fibra de carbono desenhada sob medida, a garota deu os primeiros passos em público desde o fatídico acidente. O esforço era visível em seu rosto contraído, mas a determinação brilhava mais forte que os diamantes em seu pescoço. O salão inteiro mergulhou em um silêncio reverente, quebrado segundos depois por uma explosão ensurdecedora de aplausos calorosos e assovios de admiração. Roberto chorava copiosamente no canto da sala, não se importando em esconder as lágrimas de um pai orgulhoso e redimido. Helena desceu do pequeno palco improvisado e correu ao encontro de Aline, abraçando a garota com uma força desesperada de amor e gratidão infinitos. O cheiro do perfume floral de Aline misturou-se com o aroma de vitória que pairava no ar daquele ambiente sofisticado. Rafael olhava para a mulher que amava com uma devoção quase religiosa, segurando sua cintura com firmeza e carinho. Naquele abraço triplo, Helena percebeu que o universo havia corrigido sua rota de maneira tortuosa, arrancando as ilusões frívolas de sua vida para entregar-lhe uma conexão verdadeira e inquebrável. A festa fluiu noite afora, repleta de taças tilintando, sorrisos aliviados e promessas de um futuro próspero e iluminado. O salão estava oficialmente reaberto, e as agendas de agendamentos estavam lotadas para os próximos 6 meses. O mal havia sido derrotado pela força do trabalho e da resiliência brutal. Porém, enquanto a celebração atingia seu ápice no interior iluminado do estabelecimento, a fria noite paulistana guardava uma última carta na manga. Um fantasma do passado rastejava silenciosamente pelas calçadas molhadas, trazendo consigo a sombra do egoísmo e a lembrança de uma traição imperdoável. A paz é um vidro frágil, e alguém estava prestes a jogar a primeira pedra. Na manhã seguinte à grande inauguração, Helena e Aline relaxavam no apartamento, exaustas, mas transbordando de uma felicidade tranquila e merecida. O cheiro de café passado na hora inundava a cozinha iluminada pelos raios tímidos do sol da manhã. Elas riam das fofocas da festa, lendo as matérias elogiosas nos portais de notícias de moda e sociedade. Rafael havia passado cedo para deixar um buquê exuberante de girassóis para Aline, com um cartão apaixonado que fez as bochechas da garota corarem intensamente. A vida, finalmente, parecia ter entrado nos eixos de uma engrenagem dourada e perfeitamente lubrificada. Foi então que o som estridente e agudo do interfone quebrou o feitiço matinal. Helena caminhou até o aparelho fixado na parede do corredor, apertando o botão com uma despreocupação genuína. A voz do porteiro do condomínio soou metálica e ligeiramente nervosa pelo alto-falante branco. Dona Helena, o seu filho, o Lucas, está aqui na recepção. Ele diz que precisa muito subir e falar com a senhora urgentemente.
O sangue de Helena gelou instantaneamente nas veias. O sorriso morreu em seus lábios pintados, e uma onda de frio cortante percorreu sua espinha dorsal. O filho pródigo havia retornado, não em triunfo, mas em um desespero previsível. Helena instruiu o porteiro a não deixá-lo subir em hipótese alguma. Com passos firmes e o queixo erguido, ela trocou as pantufas por seus sapatos de salto alto e desceu até o suntuoso saguão do prédio. O som de seus passos ecoava no mármore polido como tambores de guerra anunciando a batalha iminente. Lá estava Lucas, parado perto da porta de vidro blindado. O rapaz, outrora arrogante e impecavelmente vestido, agora exibia uma aparência deplorável. Suas roupas estavam amarrotadas, cheirando a cigarro barato e noites mal dormidas. O rosto estava inchado, com olheiras escuras cavando sulcos profundos sob os olhos assustados. Quando viu a mãe se aproximar imponente como uma rainha, ele tentou forçar um sorriso patético, estendendo as mãos trêmulas em uma súplica silenciosa. Helena parou a 2 metros de distância, cruzando os braços sobre o peito com uma expressão dura, fria e absolutamente impenetrável. Ela não sentia a dor dilacerante de antes. O que pulsava em seu peito agora era uma clareza cortante e libertadora. A mulher que havia sido destruída pela decepção já não existia mais. Em seu lugar estava uma fortaleza de aço, pronta para defender sua nova família com unhas e dentes, custasse o que custasse. Lucas começou a despejar suas misérias em um tom de voz choroso e patético, ecoando pelo saguão vazio. A mulher pela qual ele abandonara a esposa paralisada havia revelado sua verdadeira face. Ela não apenas mentiu sobre a gravidez para prendê-lo, mas, assim que descobriu que o dinheiro que ele ostentava vinha exclusivamente da mãe, fugiu na calada da noite, levando o carro, as economias e a falsa dignidade que lhe restava. Ele contou como estava vivendo de favores, dormindo em sofás imundos e comendo as sobras da própria estupidez. Mãe, eu errei. Fui um idiota cego e covarde. Me deixa voltar para casa. Eu peço perdão de joelhos para a Aline se for preciso. Eu não tenho para onde ir. Você é a minha única família. As palavras doíam, mas a resposta de Helena já estava escrita no fogo do sofrimento que ela havia enfrentado. Ela olhou profundamente nos olhos do filho e, com uma voz assustadoramente calma, desferiu a sentença final. Você fez a sua escolha naquela noite de chuva, Lucas. Você abandonou a sua esposa quebrada e a sua mãe em prantos para seguir uma ilusão. Eu precisei juntar os pedaços da garota que você destruiu e reconstruir o meu próprio império das cinzas. Você não tem mais um lar aqui. As lágrimas rolaram pelo rosto imundo de Lucas, mas Helena não recuou 1 milímetro de sua posição firme. Ela sacou o talão de cheques de sua bolsa Chanel impecável, preencheu um valor com rapidez e o rasgou, entregando a folha de papel nas mãos trêmulas do filho estupefato. Isso é o suficiente para você alugar um quarto barato e se alimentar por 2 meses. É o último centavo que você verá do meu dinheiro, do suor do meu trabalho, que você sempre desprezou. Vá procurar um emprego de verdade. Limpe banheiros, sirva mesas, descubra o que é a vida real sem a minha sombra para te proteger. Lucas olhou para o papel em suas mãos, o rosto contorcido em uma máscara de choque e humilhação absoluta. Ele tentou argumentar, tentou usar o laço de sangue como chantagem emocional, mas os olhos de Helena eram de pedra polida. Ela virou as costas para ele, com a postura reta, e caminhou de volta para o elevador privativo. Ao ver as portas de metal se fecharem, isolando o garoto choroso no saguão, Helena não sentiu culpa ou remorso. Ela sentiu uma profunda libertação. A corda invisível que aprendia ao fracasso mimado de seu filho havia sido cortada de uma vez por todas, deixando-a leve e pronta para viver a plenitude do seu próprio renascimento. O elevador subiu silenciosamente,
e o zumbido mecânico era o único som que acompanhava os batimentos rítmicos do coração de Helena. Quando a porta se abriu no corredor de seu andar, o cheiro reconfortante de café fresco e torradas amanteigadas a recebeu como um abraço apertado. Ela entrou no apartamento e encontrou Aline na cozinha, apoiada de pé no balcão, com a ajuda de sua bengala estilizada, tentando alcançar uma xícara de porcelana no armário mais baixo. A luz do sol banhava a cena, transformando a garota de origem humilde em um retrato vivo de superação e pura força de vontade. Helena caminhou até ela, pegou a xícara com delicadeza e a colocou sobre a pia de granito preto. Aline olhou para a sogra, notando a respiração profunda e os olhos ligeiramente avermelhados, e perguntou com a voz suave o que havia acontecido. Helena sorriu, um sorriso genuíno que iluminou as marcas de expressão de seu rosto bonito. Ela segurou as mãos calosas da nora e disse: "Nada que importe, minha filha. Apenas tirei o lixo que ainda estava atrapalhando a nossa porta." Naquele momento singular, a palavra filha não foi uma força de expressão, mas sim a concretização de um laço eterno e inquebrável. As semanas seguintes consolidaram a nova realidade vibrante daquela família incomum. O salão, fênix e elegância, batia recordes de faturamento na metrópole frenética. Clientes faziam filas intermináveis, não apenas pelos serviços impecáveis, mas pela aura mágica que o ambiente exalava. Aline, agora uma maquiadora requisitadíssima, atendia suas clientes apoiada em um banco especial, desenhado por Rafael. O médico, aliás, havia se tornado uma presença diária e constante na vida delas. Os jantares no apartamento de Helena agora incluíam Roberto, que contava histórias fascinantes de suas investigações federais, e Rafael, que roubava olhares apaixonados e sorrisos secretos de Aline sob a luz do lustre de cristal. A amargura que antes envenenava o espírito de Helena evaporou completamente, substituída por um orgulho maternal legítimo e acolhedor. Ela havia perdido um filho de sangue para o abismo da irresponsabilidade crônica, mas a vida, em sua sabedoria misteriosa e irônica, lhe devolveu uma filha valente, um genro dedicado e uma família unida pela dor e pela esperança. A lição foi dura e impiedosa, exigindo sacrifícios absurdos, mas o resultado final foi infinitamente mais belo do que Helena jamais poderia ter sonhado. A primavera chegou a São Paulo colorindo as ruas com o amarelo intenso dos ipês floridos, refletindo o desabrochar da vida de Aline. Em uma tarde quente de sábado, Rafael convidou Aline, Helena e Roberto para um almoço surpresa em um restaurante luxuoso com vista para o majestoso Parque Ibirapuera. O sol refletia nos lagos serenos, enquanto o vento suave balançava as copas das árvores frondosas. O clima era de pura celebração e leveza absoluta. Após a sobremesa, Rafael limpou a garganta com nervosismo palpável. Ele se levantou lentamente, puxou uma pequena e elegante caixa de veludo azul do bolso do paletó alinhado e caminhou até o lado da cadeira de Aline. O coração da garota disparou tão forte que ela achou que saltaria pela boca seca. Com um sorriso trêmulo e os olhos brilhando de paixão, o médico se ajoelhou ali mesmo, no meio do salão refinado, ignorando os olhares curiosos dos outros frequentadores. Rafael proferiu palavras doces e sinceras, declarando que seu maior desejo era caminhar ao lado daquela mulher excepcional para o resto de seus dias, e pediu a mão de Aline em casamento. Lágrimas de pura alegria brotaram nos olhos da garota, que balançou a cabeça em um sim emocionado e ofegante. O choro embargado de Aline misturou-se com o riso contagiante de Helena, que abraçava Roberto aos prantos, enquanto os clientes do restaurante explodiam em uma salva de palmas calorosa. O anel de ouro branco com um diamante delicado deslizou perfeitamente no dedo fino da garota, selando uma promessa de recomeço absoluto. Naquele instante luminoso, Helena fechou os olhos e fez uma prece silenciosa e profunda de agradecimento aos céus.
ela percebeu o quanto a tragédia havia lapidado o espírito de todos eles. Se Lucas não tivesse sido um covarde asqueroso, Aline nunca teria descoberto sua própria força titânica. Roberto jamais teria encontrado o rastro de sua filha perdida. E Rafael não teria cruzado seus destinos de forma tão heróica e transformadora. As dores e decepções brutais foram apenas a tempestade violenta necessária para limpar o terreno onde aquele belo e robusto jardim floresceria com tanto vigor. A vida de aparências fúteis havia ficado presa nas cinzas do antigo salão incendiado, dando espaço a uma existência pavimentada pela verdade, pela lealdade incondicional e pelo amor genuíno e protetor. O casamento civil foi marcado para um domingo ensolarado, realizado na ampla varanda do apartamento de Helena, com vista para o mar de prédios da imensa São Paulo. A cerimônia foi íntima, decorada com orquídeas brancas e folhagens tropicais que exalavam um perfume suave e inebriante. Aline estava deslumbrante, usando um vestido leve de renda fina que acompanhava os movimentos firmes de seus passos, amparados pela bengala decorada com sutis fios de prata. Roberto, com o peito estufado de um orgulho que não cabia em si, conduziu a filha até os braços de Rafael, sob os olhares úmidos e comovidos de Helena e Sílvia. Quando os noivos trocaram seus votos emocionados, prometendo apoio inabalável nas piores tempestades, Helena sentiu a alma lavar-se de qualquer vestígio de rancor do passado sombrio. Ela olhou para a garota que um dia chamou de intrusa e viu ali a joia mais preciosa que a vida lhe concedeu. A festa prosseguiu com música suave, taças de champanhe erguidas em brindes calorosos e sorrisos que iluminavam a tarde de domingo. A tempestade havia passado definitivamente, e o arco-íris brilhava em tons fortes e definitivos sobre o novo império de afeto que eles construíram juntos. Ao entardecer, quando os últimos convidados se despediram, Helena sentou-se na poltrona da varanda, observando as luzes da metrópole acenderem como milhares de estrelas no chão escuro. Aline e Rafael descansavam no sofá, sussurrando palavras apaixonadas, enquanto Roberto servia uma última taça de espumante para brindar com a anfitriã. O vento frio beijava o rosto de Helena, trazendo consigo a certeza de que a vida é um ciclo misterioso e fascinante de perdas e ganhos extraordinários. O telefone celular dela vibrou sobre a mesa de centro. Uma mensagem anônima, provavelmente de Lucas, pedindo uma última ajuda para comer. Sem hesitar um segundo sequer, com a calma de quem domina as marés do próprio destino, Helena bloqueou o número e deletou a notificação para sempre da sua tela. Ela ergueu sua taça de cristal lapidado na direção da filha de coração, do genro amado e do amigo leal. O passado sombrio estava morto e devidamente enterrado nas cinzas frias. O futuro abria-se radiante, promissor e forjado na mais pura verdade de quem sobreviveu ao próprio inferno. E assim, no topo do mundo de São Paulo, a fênix repousou suas asas, majestosa, plena e finalmente vitoriosa sobre a vida. O império de Helena renasceu muito além do sucesso financeiro. Ele renasceu no alicerce inquebrável da família que o amor escolheu. A arrogância deu lugar à empatia, a tragédia forjou a resiliência e o abandono covarde abriu portas para um amor verdadeiro e transformador. Lucas, preso em seu egoísmo, perdeu tudo, enquanto Aline, mesmo quebrada fisicamente, ergueu-se como a verdadeira dona do seu destino, caminhando em direção à felicidade. Se essa história de força, perdão e renascimento tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar este vídeo para inspirar outras pessoas. Queremos saber de você nos comentários. Se você fosse a Helena, teria a mesma força para fechar a porta na cara do seu próprio filho após uma traição tão cruel? Deixe sua opinião e até a próxima história incrível.